Você sabe o que significa escopo de uma variável? Para compreendermos melhor funções da linguagem C, temos que compreender o conceito de escopo de variáveis. Vamos começar com o seguinte exemplo. Vou declarar aqui uma função int teste e recebe como parâmetro uma variável inteira a. O que ela faz simplesmente é pegar a, fazer a receber a vezes 2 e retornar esse valor. Então, recebe a, faz a receber o seu dobro e retorna o valor de a. Vamos prosseguir com o seguinte experimento. Vou declarar duas variáveis inteiras aqui, i e j. Vamos inicializar o valor de i como 1 e vamos chamar a função teste da seguinte forma: j recebe teste, passa como parâmetro o i. E vamos imprimir o valor das duas variáveis. Printf i igual percentual d barra n, o valor de i. E a mesma coisa para j, o valor de j. E vamos executar o programa. Nós temos a variável i igual a 1 e a variável j igual a 2. A função teste recebeu o valor 1, colocou na variável a recebeu 1 vezes 2, dá 2, e em seguida retornou o valor 2. Retornando o valor 2 significa que essa função teste foi substituída pelo valor 2 nessa expressão. E esse 2 vai ser atribuído no j. Então o i ficou com 1 e o j ficou com 2. O que é que nós temos que observar aqui? Temos que observar que o valor de i não foi alterado. Você poderia imaginar que o i indo aqui para dentro da função teste, ele teria seu valor alterado. Acontece que o i não vai lá para dentro da função teste. O que vai é o valor de i. Isso chamamos de passagem por valor. Ou seja, o que vai no parâmetro é uma cópia de i, o valor de i, e não a própria variável i. Repetindo, isso é chamado de passagem por valor. Um outro teste que podemos fazer aqui para deixar mais claro ainda é que no lugar dessa variável se chamar i, podemos chamar essa variável de a. Isso não acarreta qualquer problema para a linguagem C. Vamos ter exatamente o mesmo resultado. Vou trocar aqui também no printf. Temos exatamente o mesmo resultado. Como assim? Temos duas variáveis a no mesmo programa? Sim, temos duas variáveis a no mesmo programa, mas elas estão em escopos diferentes. Esse a pertence à função main e esse outro a aqui pertence à função teste. São duas variáveis diferentes, embora tenhamos usado o mesmo identificador, o mesmo nome. E o fato de eu ter chamado aqui com a variável a não muda nada a questão de ser passado por valor. Continua indo apenas um valor para lá e não a variável. E isso é muito importante na linguagem C, porque ajuda na legibilidade do código e na segurança de não gerar muitos erros. Por quê? Porque eu sei que as variáveis que estão aqui não podem ser alteradas dentro da função. Então, se alguma coisa de errado acontecer com essas variáveis, se tem algum valor inesperado, eu sei que eu não preciso procurar dentro da função teste, porque a função teste não tem a capacidade de alterar nenhuma dessas variáveis. Isso isola o funcionamento das funções, ajudando na modularidade do código, ou seja, eu posso analisar cada parte individualmente, sabendo que uma não interfere na outra. Então você pode perguntar, como essa variável a pode conviver com essa outra variável a aqui, se ela tem os mesmos nomes? Não vai dar algum conflito na hora de acessar a memória? Não, porque usamos aqui o conceito de pilha de execução. Esse termo pilha se refere não à pilha de bateria, mas sim à pilha de empilhar, de colocar uma coisa em cima da outra, como uma pilha de pratos. Quando chamamos aqui a função main, temos as suas variáveis a e j. Quando a função main chama a função teste, ela vai empilhar uma nova série de variáveis. No caso aqui, apenas a variável a, que é a variável que tem na função teste. E a partir daí ele passa a executar nesse nível da pilha, com as variáveis que estão disponíveis nesse nível da pilha. Ao acabar de executar a função teste, as variáveis que foram empilhadas são desempilhadas, são liberadas da memória automaticamente. E voltamos ao nível da pilha da função main. E podemos ter uma cadeia de funções. Cada uma chama a outra e cada chamada é um nível da pilha. E cada nível da pilha é independente do outro nível. Então, será que é sempre assim? Sempre uma função só consegue alterar as variáveis que estão declaradas dentro da função, ou seja, que pertencem ao escopo dessa função? Não, porque a linguagem C permite 3 tipos de escopo. E vamos aprender agora. O primeiro tipo é esse aqui que já estamos utilizando, se chama escopo local. Dizemos que uma variável é local quando ela é declarada dentro de uma função
ou ela é um parâmetro de uma função. No caso aqui, esse a é uma variável local dessa função teste, ou seja, ela só funciona localmente dentro da função teste. E esse a vai ser uma variável local dessa função main, assim como esse j. Além das variáveis locais, nós temos as globais e a estática. O que é que muda entre local, global e estática? Muda duas características. Um é a visibilidade ou acesso, aonde eu posso acessar essa variável, e o outro conceito é o tempo de vida, o quanto tempo essa variável fica salva na memória. A variável local, que é a que já aprendemos, ela tem o acesso local, ou seja, ela só vai ser acessível ou visível dentro da função onde ela foi declarada. Então, esse a aqui só é acessível dentro dessa função main, esse j só é acessível dentro da função main. Não adianta eu tentar acessar o valor de j aqui fora, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir acessar esse j. Então, erro de compilação, como se esse j não tivesse declarado. Então, ele não é visível aqui. E isso proporciona que eu possa repetir o mesmo nome de variável. Esse a aqui e esse a aqui não se conflitam, porque são variáveis locais. Esse a aqui só existe dentro dessa chave e este a aqui só existe dentro dessa chave. Então, a visibilidade é local da função onde ela está declarada. E o tempo de vida? O tempo de vida é o tempo de execução da função. Por exemplo, essa variável j, ela só vai existir enquanto a função main estiver sendo executada. Essa variável a só vai existir enquanto essa função teste estiver sendo executada. Lembra daquele conceito de pilha. Quando a função main chamou a função teste, ela vai alocar um espaço de memória, uma região de memória chamada de pilha de execução, para guardar o valor dessa variável a. E esse valor vai estar alocado só enquanto essa função teste estiver executando. Quando essa função teste acabar, quando ela chegar aqui nesse return, essa memória vai ser liberada e ela deixa de estar alocada, deixa de existir. Então, o tempo de vida dessa variável a vai existir apenas quando essa função teste estiver executando. Claro que se essa função teste for chamada várias vezes, ela é alocada e desalocada. Ela passa a existir e deixa de existir. Cada vez que ela é desalocada, o seu valor é perdido. Então, ela não existe entre execuções, ela não persiste entre as execuções da função teste. Então, essas são as variáveis locais. São as variáveis mais seguras de se trabalhar, porque permite que você desacloque as funções. Isso significa que, se acontecer algum erro, se o valor de uma variável é inesperado, você só precisa se concentrar no local onde ela foi declarada. O segundo tipo de escopo é o escopo global. Como o nome diz, o global engloba todo o programa. Ou seja, ela é acessível, visível de qualquer parte do código. E também o seu tempo de vida é o tempo de vida de execução do programa. Então, enquanto o programa estiver executando, essa variável existe e está disponível para o uso. Como se declara uma variável global? Uma variável global ela é declarada aqui fora de qualquer função. Posso declarar uma variável do tipo int, vou chamar ela aqui de bola. Bola é uma variável do tipo inteira e ela é global porque ela não pertence a nenhuma das funções. Ela não é local de nenhuma das funções do meu código. Ou seja, eu posso acessar de qualquer lugar. Eu posso colocar aqui bola recebe 10 e aqui no teste também bola recebe bola mais 5. E eu vou imprimir o valor dessa variável para efeito de teste. Variável bola. Quando executarmos esse código, o que é que nós esperamos? Bola vai receber o valor 10. Eu chamo a função teste. Na função teste, esse bola recebe mais 5. E aí, esse bola não pertence à pilha de execução desse teste. Esse bola é uma variável global, está em uma outra posição de memória. E como o valor dela era 10, vai virar 15. Vou executar e conferir o resultado. Então, como esperado, A é 1, J é 2 e bola é 15. Observe que, se olharmos só para esse trecho de código da função main, não tem como prever que esse bola vai mudar de valor, porque nada que está escrito aqui indica que bola vai mudar de valor. E isso pode ser um problema no desenvolvimento de um código, porque o valor dessa variável foi alterado e você não enxerga aqui onde ela foi alterada. Ela foi alterada dentro dessa função. Agora imagine que você tem centenas, dezenas de funções para você e alguma coisa de errado aconteceu com esse valor de bola. Significa que você vai ter que procurar em cada uma das funções
onde está o erro. Isso torna o desenvolvimento muito dispendioso. Por isso, as variáveis globais são desestimuladas. Você não deve usar a variável global, a não ser que seja estritamente necessário. A não ser que realmente você precise de um valor que seja compartilhado entre todas as funções e não há uma outra forma de resolver isso. Além disso, quando você usa uma variável do tipo global, você meio que limita as possibilidades de nomear variáveis dentro das funções. Por exemplo, eu posso ter uma variável bola aqui, dentro da função teste eu posso ter uma outra variável chamada bola. Nada me impede de fazer isso, eu tenho que declarar int bola. Isso não é nenhum erro de sintaxe, mas pode ser um erro de semântica, dependendo do que você quer fazer. Por exemplo, quando eu faço isso, eu tenho uma variável local chamada bola e ao mesmo tempo existe uma variável global chamada bola. Essa variável bola ela vai ofuscar essa variável global. Então, a partir desse momento, dentro dessa função, eu não consigo mais ter acesso à variável global bola. Ela está ofuscada pela variável local. A partir desse momento, a semântica do código mudou. Quando eu executar, esse valor aqui de bola não vai ser mais 15, vai ser 10. Por quê? Porque o que foi alterado dentro dessa função não foi a variável global bola, mas sim essa variável local que eu acabei de declarar. Aqui a variável voltou a ser 10, porque a função teste não tem mais acesso à variável global bola, porque ela foi ofuscada por uma variável local. Recapitulando, variável local, visibilidade local, tempo de vida, o tempo de execução da função. Variável global, visibilidade global, qualquer parte do código. Tempo de vida, a execução de todo o código. Enquanto o programa estiver rodando, essa variável existe e eu posso acessar. E um detalhe, ela pode ser ofuscada por uma variável local que tem o mesmo nome. Agora vamos ver o seguinte exemplo. Eu quero criar uma função que não precisa retornar nada, a princípio, chamar ela também de teste. Só que essa função ela faz o seguinte, ela vai imprimir quantas vezes ela foi chamada. Printf chamada %d barra n. E aqui eu tenho que colocar um valor numérico que vai ser o número de vezes que essa função foi chamada. Se ela chamou uma vez, duas vezes, então vou colocar aqui o valor x. Claro que essa é uma variável, eu tenho que declarar essa variável. Bem, vamos declarar essa variável aqui dentro inicialmente. X, ela tem que ser inicializada com o valor 1. Então, chamada, cada vez que eu chamar, esse x tem que ser incrementado. Será que esse código vai funcionar como eu espero que funcione? Será que cada vez que eu chamar a função teste, vai fazer chamada 1, chamada 2? Vamos testar aqui. Né? Vamos aqui teste, uma vez, copiar, 4 vezes. Vamos executar esse código. E qual é o resultado que temos? Chamada 2. Por quê? Cada vez que eu executei o código, ele foi para a função teste. E a função teste inicializa o x com 1, depois incrementa, virou 2. E aí ele escreve na tela, chamada 2. Ao acabar a execução desse teste, esse x é uma variável local, então o tempo de vida dele acabou. Então ele é eliminado. Na próxima vez, na segunda vez que eu chamar a função teste, ele vai criar uma nova variável x, colocar 1 na variável x, incrementar essa variável x e vai escrever 2 de novo. Mesmo que eu inicialize com 0, não vai resolver, né? Só vai imprimir 1 na tela. Então, como é que eu faço isso? Eu quero que cada vez que eu chamo o teste, ele faça 1. Tem várias formas de fazer isso. Uma forma é colocar esse x sendo uma variável global. Então, se esse x for uma variável global, eu coloco ele para fora dessa função. Agora, o tempo de vida dele é global. O tempo de vida é a execução do programa. Então, ele passa a existir no início do programa. Na primeira chamada, ele recebe aqui x mais 1, imprime 1. Na segunda chamada, ele continua existindo com o valor de 1. Então, ele vai virar 2 e assim por diante. Vamos executar. E agora funcionou. Cada chamada, eu incrementei o valor de 1. Então, aqui eu resolvi o problema que era o tempo de vida dessa variável. Eu quero alterar o valor dentro da função. Eu quero que esse valor dessa variável persista, além da execução da função. Então, cada vez que eu chamo, ele continua existindo. Eu só alterei o valor dele. Acontece que aqui eu estou usando uma variável global. E como já discutimos, usar variável global não é muito bom para a segurança do código, para evitar bugs. Porque se eu tenho uma variável x aqui, é muito comum usar a variável x. Se esse programa for maior, posso ter uma outra função e o programador, sem querer, alterar esse valor de x. Como esse x só faz sentido dentro desse valor aqui, seria ideal que ele fosse local.
mas ele não pode ser local por causa só do tempo de vida. Em termos de visibilidade, não tem nenhum problema, porque só é acessado dentro dessa função. Nós queremos um tempo de vida global, que ele persista enquanto o programa for executado, sem que a memória dele seja apagada, mas que seja acessível apenas dentro dessa função. A solução para isso é usar o terceiro tipo de escopo de variável, que é o escopo estático. Então, vamos colocar de novo essa declaração para dentro da função teste. Ela volta a ser local, não ia funcionar, vai ficar escrevendo 1 na tela o tempo todo. Mas aí eu coloco um alterador aqui, uma palavra-chave reservada static. A palavra static antes da declaração de uma variável indica que ela é de escopo estático. O que significa escopo estático? Meio termo entre global e local. A visibilidade é local, ou seja, esse X só é visível dentro dessa chave, dentro desse par de chaves, mas o tempo de vida é global. Ela vai persistir durante toda a execução do programa. Ela vai ser inicializada na primeira vez que chamar a função teste e a partir daí ela continua existindo. Mesmo que a função teste acabe, ela fica lá existindo. Na próxima vez que eu chamar a função teste, ela não vai ser mais inicializada, ela continua com o valor anterior. Então o programa vai funcionar como funcionava antes. Se compilar e executar, o programa continua funcionando como funcionava antes. E eu não tenho mais o problema de ter uma variável global. Eu posso declarar uma variável x aqui sem me preocupar em quebrar a lógica que eu estipulei para a função teste.